E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thaís e a gente está no quarto episódio da série Lidando com Pessoas Difíceis. E eu queria iniciar com dois versículos, Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, vem comigo pra gente conversar um pouco sobre isso. Então, gente, nos vídeos anteriores vimos um pouco sobre comunicação não violenta, humildade e mansidão. Nesse daqui a gente vai falar sobre paciência. Então, primeiro vamos entender o que é ser uma pessoa paciente, tá? E para ajudar a gente nessa caminhada em entender sobre paciência, eu vou usar novamente o livro Resoluções de Conflitos, que eu tô usando desde os dois últimos episódios. Então, lá na página 81, a gente vai ver uma primeira característica de o que é ser paciente. Primeiro, ele diz: a paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor, sem acusá-lo de mau procedimento ou dando a ele um prazo determinado para remover. Então, ser paciente, como ele disse aqui, é praticamente você está passando por uma provação, por uma situação muito difícil e só porque está passando por isso não culpar a Deus e nem dizer, olha Deus, pelo menos até a semana que vem eu espero que isso tudo já tenha passado, entende? Ter paciência é ter essa capacidade de não fazer essas duas coisas. Vamos para a segunda característica. Ele diz lá na página 86 que a segunda característica é: paciência é a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções como tristeza, medo e ira se tornem pensamentos, palavras ou ações pecaminosas, especialmente em relação a Deus e aos outros. Normalmente, quando estamos passando por uma situação muito difícil, de uma tristeza, realmente de algo que nos traz temores ou que estamos com raiva, tendemos a agir realmente de forma pecaminosa nos outros. No caso, a gente desconta isso nos outros, ou a gente acusa Deus, que a gente já viu que na primeira característica isso não deve ser feito. Vamos para a terceira característica. Ele vai dizer aqui que paciência é a capacidade de suportar tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de livramento. Em um dos exemplos citados no livro, para poder nos explicar melhor sobre a capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a um meio pecaminoso de livramento, a gente vai ver lá em Atos 16, de 22 a 27, enquanto Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, quando foram lançados na prisão e colocados na masmorra. Deus enviou um terremoto que fez com que livrasse os prisioneiros dali. E em vez de eles verem isso como uma situação para escapar e afastar-se o máximo possível, eles ficaram por perto, para serem usados por Deus de uma maneira inesperada. Agora vamos para a quarta característica. O livro vai dizer aqui que paciência é a capacidade de suportar o sofrimento enquanto continua a reconhecer e ser grato pela soberania, justiça, amor e bondade de Deus. É muito difícil quando estamos passando por alguma provação, por algum problema na nossa vida, e exercer essas virtudes de ser grato a Deus pela soberania dele, pela justiça, e pelo amor e pela bondade, porque normalmente em situações assim ficamos cegos pelas circunstâncias e não enxergamos a bondade de Deus naquele momento, nem enxergamos o amor, mas ser paciente nos faz ter essa capacidade de sermos gratos, mesmo em meio à aflição. Não quer dizer ser feliz por estar passando por uma situação difícil, mas esperar no Senhor. Porque tendo a certeza de que Ele é amoroso, de que Ele é bondoso e que Ele não nos abandonou e que Ele está ali sempre com a gente. E a gente pode ver nessa quarta característica um texto que nos apoia a sermos gratos, que é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos agora para a quinta característica. Na quinta característica ele diz: paciência é a capacidade de manter a perspectiva bíblica a respeito dos problemas de alguém, não exagerando uma provação tolerável para que pareça intolerável. O que isso quer dizer?
Quer dizer que a nossa mente é muito criativa e fértil para que a gente exagere aquela situação que a gente está vivenciando. Como a gente não gosta de sofrer, então, quando sofremos ou estamos passando por alguma situação, tendemos a exagerar, a enxergar aquilo de forma maior do que realmente ela é. Então, o livro vai dizer aqui que paciência é uma questão de como a mente interpreta a vida. Então, pensar em coisas que são verdadeiras é pensar a respeito daquilo conforme a realidade. O que vai confirmar isso é lá em Filipenses 4:8, que vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então a gente vê que a gente tem que ter esse equilíbrio e realmente enxergar as coisas como elas são e não de forma, exagerada, porque isso acaba nos afetando. Então a gente começa a ver aquilo exageradamente, começamos a sentir isso e a lidar com a situação de uma forma totalmente desequilibrada. E uma sexta característica e última de ser paciente, o livro vai dizer que paciência é a capacidade de regozijar-se na certeza de que a aflição presente produzirá um caráter piedoso que é de grande valor, não somente nesta vida, mas também na próxima. Então o livro vai dizer pra gente aqui que provações muitas vezes são estimulantes de Deus para a nossa santificação. É uma coisa que confirma isso é lá em Tiago 1, de 2-4, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, já que a gente falou um pouco sobre paciência, do que é ser paciente, e refletimos um pouco, vamos agora ao problema, que é ser impaciente, né? Então, a impaciência nos tenta a pecados verbais e também atitudes pecaminosas. Então, é muito importante a gente entender como a impaciência se manifesta para que a gente possa combatê-la. E lá, na página 90 do livro Resolução de Conflito, ele vai falar um pouco sobre isso. Então, ele traz aqui no livro alguns pontos que eu vou ler para vocês, para que vocês possam aí se identificar e já ir, mudando aí a rota. Porque enquanto eu lia também, identifiquei algumas coisas minhas. Vamos lá. O primeiro, como é que a impaciência se manifesta? O primeiro é interromper os outros enquanto estão falando. Não esperar que os outros terminem de expressar seus pensamentos antes de eu expressar os meus. Um segundo ponto é tirar uma conclusão apressada e infundada. Não esperar até que tenha coletado toda a informação necessária para chegar a uma conclusão bíblica. Um terceiro é julgar motivos. No caso, a gente não espera até que tenha perguntado a outra pessoa quais os reais motivos antes de acusá-la de ter motivos impróprios. Uma quarta é exigir respostas imediatas para perguntas difíceis. Não esperar até que a pessoa a quem fiz a pergunta tenha tido um tempo suficiente para pensar cuidadosamente acerca da resposta. Uma quinta é pressionar as pessoas a terminarem rapidamente o que estão falando. Então, sem esperar até que os outros terminem de expressar seus pensamentos antes da gente expressar os nossos. Uma outra é terminar as frases da outra pessoa. No caso, não esperar até que a outra pessoa tenha terminado de expressar seus pensamentos antes que eu expresse os meus. Uma antepenúltima é vingar-se verbalmente. Então, a gente não espera Deus executar a sua justiça dentro do seu tempo. Penúltima, terminar uma discussão prematuramente para fazer algo mais agradável. Não fazer o que eu quero até depois de fazer o que Deus quer que eu faça. E uma última característica, como a impaciência é manifestada, é terminar prematuramente conflitos devido à falta de disposição de tolerar as atitudes pecaminosas de seu oponente. Então, uma forma de solucionar isso é aprender a viver na luz, na esperança da eternidade.
porque vivendo assim, a gente desenvolve a paciência. A gente pode ler um pouco lá em Romanos 5, de 3 a 5. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, é a esperança que nos capacita a perseverar. Sem esperança, somos tentados a desistir prematuramente. Então, para finalizar, eu queria deixar uma citação desse livro, Resolução de Conflitos, que diz muito e que foi muito importante para mim ter lido essa frase. Então, eu espero que, de alguma forma, seja também tocante a você aí, que diz assim: a maioria dos conflitos que temos com pessoas são de pequeno significado eterno. De novo, a maioria dos conflitos que temos com pessoas são de pequeno significado eterno, mas o caráter, que muitas vezes estamos dispostos a sacrificar em nossas tentativas de ganhar um argumento, nos custa recompensas eternas. Então, eu espero que vocês reflitam nisso, ponderem nisso, assim como eu fiz, e consigam aí realmente ir modificando aos poucos o relacionamento de vocês com Deus, o relacionamento de vocês com o outro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.